Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 5 de setembro de 2025. Mísseis alemães Taurus já estão na Ucrânia. Sistema antiaéreo russo Pantsir é inoperante. Quero convidá-los a inscreverem-se no canal, porque aqui vocês veem a verdade. Eu conto com você, inscreva-se no canal. E também a todos que deem um like. Compartilhem com suas redes sociais, façam seus comentários. Isso é muito importante, porque o YouTube, assim, divulga mais o vídeo para mais pessoas. E quero continuar esse acordo que eu pedi para você já ontem, anteontem, que mandem para os seus amigos, mandem para as suas redes sociais, pelo menos umas 10 pessoas, se puder para mais, é melhor, é claro, né? Em todas as redes sociais, Facebook, WhatsApp, no YouTube, onde vocês estiverem efetivamente, para ver se a gente consegue alavancar para o canal crescer um pouco mais. Eu conto com vocês. Muito obrigado. Vocês vão ver agora a realidade dos mísseis Taurus que já chegaram na Ucrânia. Finalmente. E a desinformação por causa dessa decisão, as mentiras que a Rússia está contando, porque está apavorada. Estão fazendo uma campanha anti-Friedrich Merz, que é o chanceler alemão, que é quem deu a ordem para mandar. O chanceler anterior não mandou, não queria se indispor com o Putin. Mas, no entanto, o ditador da Rússia e seus comparsas estão batendo firme no chanceler através de desinformação, numa propaganda mentirosa na Europa e também na Alemanha, principalmente. E tem muita gente perplexa por causa disso, com essa dura retórica do chanceler alemão Friedrich Merz, porque o Friedrich Merz ele declarou agora recentemente que o Putin é um criminoso de guerra. Acho que dos líderes europeus é o único que falou isso até agora, que eu vi assim. E ele disse mais de uma vez, o Putin é criminoso de guerra, e está certo. Agora, esse pano de fundo, ele tem um diálogo entre a Rússia e os Estados Unidos sobre a resolução do conflito. Né? O conflito na Ucrânia, é claro que nós estamos falando. Isso foi relatado em um comunicado da assessoria de imprensa do Serviço de Inteligência Estrangeiro da Rússia, descrevendo a situação atual. Segundo a agência russa, que é da antiga KGB, né? Apenas quem não conhece a biografia do atual chefe do governo federal da Alemanha pode se surpreender com o que está acontecendo, disse a KGB. O Serviço de Inteligência Estrangeiro da Rússia afirma que tudo se resume à criação e à hereditariedade, pois o pai de Friedrich Merz, o Joachim Merz, né, escreve Joachim, né, Joaquim, assim de tradução Joachim Merz para o português, e seu avô Joseph Paul Sauvigny serviram lealmente a Adolf Hitler e os ideais do Terceiro Reich, diz a KGB. E isto é bem conhecido pelos parentes do chanceler, falando ainda a KGB. Durante toda a sua vida, Merz foi obcecado pela ideia de vingança contra a Rússia, pela derrota da Alemanha nazista para o RSS. Né? A sede de vingança cresceu nele desde a infância e, após o início de sua carreira política, assumiu a forma de uma paixão avassaladora. Esses caras, eles são perigosos na retórica da propaganda da Rússia. E ela muitas vezes consegue convencer. Primeiro, quero pontuar o seguinte nessa minha análise. Na Alemanha, durante a Segunda Guerra Mundial, a maioria da população apoiava Adolf Hitler. Ele conseguiu, na sua retórica, convencer a população de uma Alemanha grande, de uma Alemanha forte, uma Alemanha com superioridade racial. E o povo acreditou. Né? Mas agora eles estão inventando isso, dessa vingança, porque eles dominaram, a Rússia dominou a Alemanha, porque a Rússia ganhou a guerra e porque metade de Berlim era da Rússia. E ele agora quer se vingar dos russos. Né? E Merz, né, após assumir o cargo, ele, como chefe do governo alemão, ele garantiu ao líder ucraniano, Volodymyr Zelensky,
o fornecimento de mísseis de cruzeiro alemães de alta precisão, certo? São mísseis de cruzeiro e de alta precisão. Eles são os famosos Tauros, que são melhores que os Atacams, qualquer um, eles atingem até 500 quilômetros, ou seja, são poderosos, para ataque em território russo. Ele mandou com essa finalidade. Ao mesmo tempo, ele tenta levar em conta os riscos de envolvimento direto de Berlim em ações militares contra Moscou, estando apoiando Kiev ao lado de Kiev. Mas não está, na realidade, como é que ele fez para tentar disfarçar que eles não estão? Porque eu achei correto. O Biden, todo mundo que assume qualquer aliado da Ucrânia, mandamos isso, mandamos mais aquilo, né? Vai ter uma contraofensiva em 2023. Eles anunciaram. Isso não se avisa para o inimigo. Então o Merz tinha dito depois que assumiu que iria estudar, não iria mandar, mas mandou, sem avisar ninguém, né? E ele não queria, na realidade, que isso aparecesse publicamente. E para a Ucrânia é bom também, que ela ia usar, né? Mas os russos descobriram, né? Como é que eles descobriram? Ou seja, entregas secretas foram feitas e estão sendo feitas, sem divulgação pública. Mas não foi possível esconder isso completamente. Por quê? As marcações de fábrica foram removidas. Então, ninguém sabia que tipo de equipamento é esse, né? Inclusive, de todos os componentes, peças dos mísseis foram totalmente removidas. As peças individuais foram substituídas. No entanto, Merz não pôde escapar do fato de que os Tauros serão operados por militares alemães e que estão na Ucrânia, enviados à Ucrânia, já que o treinamento dos ucranianos levaria muito tempo e não poderá ser concluído antes de um eventual colapso até das forças ucranianas. Então ele mandou por causa disso com um reforço à Ucrânia, para ninguém ter colapso. E eles já vão treinando o pessoal em uso real, né? Então também foi observado pela Rússia, ela chamou isso de desejo maníaco de vingança de Merz. Está causando sérias preocupações. Agora, essas sérias preocupações é por mim, quer dizer, o Merz está causando preocupações entre a elite política russa, mas também a alemã, por causa dessa propaganda, porque existe oposição, né, no Bundestag, que é o parlamento ucraniano, né, e nos partidos, né. Até mesmo representantes da coalizão governista se lembram de como todas as guerras entre a Alemanha e a Rússia terminaram no passado. Portanto, os políticos alemães temem que o uso dos Tauros possa causar um ataque retaliatório de Moscou. Nesse caso, todo o território alemão estará na zona de destruição dos mísseis das Forças Armadas da Rússia. Mas não é assim, né? Ele não vai atacar, porque se atacar a Alemanha, atacou toda a OTAN. Mas eles fazem essa retórica, e vocês sabem que existem partidos políticos, não só lá, mas em todo o mundo, simpatizantes ao Kremlin, que querem o Kremlin. Existem na Alemanha, na Polônia, na França, por tudo, né? Por tudo isso existe. Existem até ucranianos que são simpáticos ao ditador da Rússia. Então essa é a questão hoje, essa é como está a situação lá, né? Mas a Ucrânia está recebendo e deve estar começando a usar já esses mísseis contra a Rússia, né? E isso assusta principalmente lá os próprios russos, assusta o Kremlin, porque são mísseis, se esses mísseis forem lançados da região de fronteira da Ucrânia, em território controlado pela Ucrânia, eles podem atingir o Kremlin. O Kremlin está a aproximadamente 400 e poucos quilômetros da fronteira onde estão acontecendo os combates da fronteira russo-ucraniana. Bom, enquanto isso, o sistema antiaéreo russo Pantsir, segundo informações, é inoperante. E os próprios russos estão se queixando disso, e os blogueiros, canais russos também falam disso, né? A Ucrânia está atacando aeródromos, alvos militares na Rússia, e os Pantsir têm sido impotentes. Novas táticas de drones ucranianos estão rompendo as defesas da Federação Russa, alertou um blogueiro que ele tem o codinome de Fighter Bomber. O nome dele é Ilya Tumanov. Ele está espalhando a traição devido aos recentes ataques bem-sucedidos contra a Ucrânia. Ele já faz uma novela, é que está tendo traição também, né? As coordenadas são dadas pelos próprios russos. É possível que tem espiões dentro da Rússia
que trabalham para a Ucrânia, não necessariamente que seja traição, né? Mas tem espiões que a Ucrânia mandou ou contratou lá, e vice-versa também tem, né? E ele fala que esses ataques bem-sucedidos contra as bases aéreas militares e bases em geral e outros alvos militares, ele acha que isso é traição, mas também ele afirma que o que ele escreveu aqui, Kiev, né, que é a capital da Ucrânia, ele diz: Kiev adotou uma nova tática de derrota mais complexa e eficaz, derrota para a Rússia. O inimigo, a Ucrânia ele chamou de inimigo. O inimigo mudou suas táticas de ação contra aeronaves em estacionamentos abertos, radares e veículos de combate, responsáveis pela cobertura de objetos estacionários, e de trabalhar com drones grandes, lentos, de longo alcance e pré-rastreados, com ogivas relativamente pesadas. Então, na realidade, quando a Ucrânia vai destruir alvos grandes como refinarias, são grandes drones, né, do tamanho de um avião de pequeno porte, mas é do tamanho de um avião. Pode levar até 250 quilos de explosivos, né? Mas ele disse que aí a Ucrânia, como ação de trabalhar com grupos de sabotagem, recrutar civis usando pequenos drones, afirma Tumanov. Mas na realidade é o pequeno drone que ele está se queixando. Ele é pequeno e o Pantsir não consegue acertar no drone. Mas nem nos grandes eles conseguem acertar, que eles destroem as refinarias e depósitos de munições, né? E esse Fight Bomber, ele especificou que ataques a equipamentos russos estão sendo realizados, inclusive, por meio de lançamentos de quadricópteros. Mas o nome do quadricóptero é o famoso Baba Yaga. E os russos não conseguem pegar o Baba Yaga de jeito nenhum. Eles não conseguem desenvolver, nem o sistema de guerra eletrônico deles, de rastreamento, não conseguem. Esses alvos, por que ele não consegue isso? Os alvos são muito pequenos. Quais alvos? O quadricóptero é muito pequeno, né, para o sistema de defesa aérea, porque o Pantsir ele lança mísseis e tem um canhão. Ele tem um canhão também, e ele também é um lançador de foguetes, não é mísseis, são foguetes. E o Pantsir, os drones em geral, na maior parte das áreas de operação, são pequenos, mas quando vão para uma refinaria, eles são grandes. Então, eles estão meio perdidos, estão confusos, mas estão criticando. Na verdade, tudo porque o Pantsir, ele é esses alvos são muito pequenos, um alvo difícil, e ele aí chama as espadas Jedi, são simplesmente impotentes, né, para destruir os drones. Por espadas Jedi, ele aparentemente, eu não sei bem o que ele quer dizer, mas aparentemente ele se refere às armas que bloqueiam drones, que não estão funcionando contra os quadricópteros, que são os drones Baba Yaga da Ucrânia. E o Fight Bomber ainda ele observou que o fechamento de aeródromos com sistemas de guerra eletrônica e o desligamento da internet ajudaram parcialmente a reduzir a eficácia dos drones de grande porte, mas a nova ameaça permanece, porque eles têm assim mesmo atingido os seus alvos. E na realidade eles não estão sabendo lidar, eles ainda não, no sistema de guerra eletrônica deles, lidar com o sistema de fibra ótica da Ucrânia, que vem com uma câmera termográfica. E eles não estão sabendo como derrubar esses drones. Eles têm passado incólumes, sem dúvida nenhuma. E também os de grande porte, quando vão atacar refinarias, depósitos de munições, ferrovias, etc., né? Eu queria lembrar para vocês que um aeródromo médio tem um perímetro de 40 quilômetros. O tamanho de um drone FPV é de 17 centímetros. Então é difícil do cara derrubar mesmo, né? Essas declarações mostram que, apesar dos esforços da Rússia para fortalecer suas defesas, as forças armadas ucranianas continuam a encontrar muitas vulnerabilidades e a adaptar seus métodos, obtendo sucesso notável em ataques em território russo. Fontes da propaganda russa são forçadas a admitir que a situação na região de Bryansk está ficando fora de controle. As forças de defesa ucranianas estão tendo muito sucesso na destruição de alvos militares dos russos na região. As forças armadas russas em terra estão em pânico por causa disso. Tem havido muitos ataques na região de Bryansk ultimamente. De certa forma, é uma forma sistemática e precisa contra os militares. A infraestrutura, os armazéns, as pessoas estão em pânico. Em geral, os militares estão xingando e no quartel-general, tradicionalmente, segundo esse blogueiro, agora é interessante, dão desculpa como estamos trabalhando para resolver o problema.
né, e não conseguem resolver. Eles estão criticando demais agora o exército russo e o comando russo. Mas os resultados do trabalho são visíveis a olho nu. Não há sistemas de guerra eletrônica, nem equipes móveis de tiro contra drones, nem reação a ataques. Que, na realidade, o sistema de guerra eletrônico não é os generais e os coronéis, ou seja lá quem for, que está na linha de combate, na frente de combate, que tem que resolver. São lá nas fábricas os técnicos, os engenheiros, né, os cientistas que trabalham em cima disso. E acho que eles que não estão conseguindo resolver. Como resultado, eles estão explodindo os alvos russos com uma consistência invejável. Isso não é apenas um fracasso russo, é uma demonstração de que toda a responsabilidade vertical da Rússia foi transformada em ficção, né? Essa é a realidade e isso está enfraquecendo muito o exército russo, os combates na frente de operações, no teatro de operações. Obrigado a vocês que assistiram este vídeo, conto com vocês, inscrevam-se no canal e deem um like. Vamos continuar aquele nosso acordo, espero que possa contar com vocês. Divulguem, passem para bastante gente, para mais gente se inscrever. Conto com vocês. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.